Olá, boa noite para você que está em todo o Brasil. Sexta-feira chegou aqui no Brasil Cristão e nós queremos a sua companhia conosco porque o programa de hoje fala do nosso querido e amado Brasil, da nossa pátria amada, né, Fernando? Boa noite. Boa noite, Drica. É verdade. E nós estamos falando do dia 15 de novembro e preocupados com as eleições municipais. É bem verdade. Que bom. Devemos, de fato, ter muita atenção, né? Porque é um dia importante para nós. Fizemos um programa aqui na terça-feira sobre as eleições, como um cristão deve se portar. Mas nós não podemos esquecer que dia 15 de novembro é uma data cívica importantíssima para nós brasileiros. É o dia da proclamação da República. E o que aconteceu lá no dia 15 de novembro de 1889 foi reverberando na história e muito do que nós temos, muito do que nós somos enquanto sociedade é em decorrência do que aconteceu ali, não é verdade, Drica? Exatamente. É uma data importante, não é que nós vamos celebrar agora. É importante por quê? Não é? Por que é que essa data é importante? É uma data feliz de celebração, que bom que aconteceu a proclamação da República? É isso que nós vamos ver hoje aqui no Brasil Cristão e você é nosso convidado. Então, use e abuse dos nossos telefones que estão à sua disposição. Nosso call center 19-3871-9620. Você pode ligar, pode falar com nossos atendentes pedindo oração, pode deixar seu comentário, sua dúvida, sua partilha. Hoje é sexta-feira, né? Mandar beijo de aniversário. Tem muita gente fazendo aniversário hoje aí. Aproveite também, use do nosso WhatsApp, né, que vai estar o tempo todo aqui para você enviar seu comentário, sua participação. E lá no finalzinho do programa nós vamos colher os comentários que você deixar, porque hoje nós temos uma participação muito importante pelo Skype. Enquanto isso, você vai mandando as suas perguntas, as suas observações, os seus comentários também. E nós queremos, de fato, Fernando, né, que as pessoas participem deste programa, porque somos brasileiros, amamos a nossa pátria. Nós temos um hino nacional tão lindo, né, tão maravilhoso, que diz dessa terra que Deus nos deu, uma história linda. Né? Nós precisamos cultivar em nós o amor. Agora, se quem conhece ama mais, se quanto mais a gente conhece, mais a gente ama, nós também precisamos conhecer a nossa história. Porque, como você disse, o que somos hoje, não é, tem a ver com o que fomos no passado, com os acontecimentos do passado, que reverberam até hoje, não é? Na nossa vida, nos nossos filhos. E aí, o que a gente faz em relação a isso? Exato. Eu acho importante também a gente pedir isso para você que está nos acompanhando. Você sabe quão politizado está o nosso país, né? Se fala muito de política. Eu não tenho memória em outros tempos de um momento social no qual o povo brasileiro estava tão atento a tudo que o presidente da República faz, a tudo que... Sabe, existe, de fato, uma onda de politização muito grande hoje no Brasil. Portanto, eu acho importante que você pegue o programa que nós vamos fazer agora, que estamos iniciando, vai lá na nossa página de Facebook do Brasil Cristão, porque nós estamos ao vivo lá na página, nesse exato momento, e começa a compartilhar agora esse programa em todos os grupos que você tem. Porque nós, muitas vezes, somos superficiais, né? Tem muita gente que fala sem ter conhecimento de causa daquilo que está falando nesse âmbito social e político. E nós vamos aqui hoje trazer para você as raízes de muita coisa que está acontecendo na nossa vida republicana, né? Na democracia brasileira. E enquanto cristãos, nós não podemos nos furtar disso. Quero dizer para você mais uma vez, você, amigo e amiga, que está sempre em oração com a Rede Século XXI, você que está sempre fazendo a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, sempre atento às orações da Divina Vontade, sempre participando da Noite Carismática, ou do nosso grupo de oração na segunda-feira. Você viu ontem a catequese que nós fizemos sobre a Via Carismática. Pois bem, entenda que é importante nós orarmos, é importante nós agirmos. É importante que a oração que nós fazemos se torne cultura também, que a gente transforme o mundo ao nosso redor. Por isso é importante
que temas como esse sejam tratados hoje. E é por isso, Drica, que nós temos que pedir, Exato. Vamos começar a divulgar. Tudo que acontece na nossa sociedade, gente, vai bater dentro da igreja. Não é? Aconteceu algo aqui, uma decisão foi tomada aqui na sociedade, foi tomada uma decisão lá na Câmara, lá nos poderes, vai bater dentro da igreja. Então é importante nós falarmos sobre esse tema também para entender. E sinceramente, tem horas assim que a gente nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos tire do nosso egoísmo. Eu vou ser bem sincero com você, que você seja arrancado de você mesma, de você mesmo, né? Porque, mas eu queria nesse momento estar fazendo o meu devocional e vocês estão falando desse tema. Pois é que esse tema é importante, talvez você não veja importância para você, mas ele é importante para seus filhos, para os seus netos, ou para os filhos e netos dos outros, pelo menos. Se nós não falarmos desse tema hoje, pode ser que não faça o devocional amanhã, não é? Dependendo do que acontecer, das decisões que foram sendo tomadas na nossa sociedade. Então, para garantir a nossa liberdade de expressão, para garantir a nossa liberdade religiosa, para garantir que você continue rezando, continue indo à missa, continue fazendo seu devocionário, continue praticando a sua fé com liberdade, cuidando da sua família, dos bens que Deus lhe deu, que você suou para conquistar, né, Fernando? Exato. Da educação dos seus filhos e dos seus netos, para garantir tudo isso. É que nós cristãos leigos, principalmente nós cristãos leigos, precisamos nos unir neste momento. Se está tudo politizado, vamos entender então o que está acontecendo. Exato. Aliás, isso é algo bom, o fato de nós estarmos... O pessoal reclama assim, o Brasil está muito polarizado, como se isso fosse um problema. O problema não é estar polarizado, o problema é quando é uma voz só que fala. Exato. Quando existe uma hegemonia de um único pensamento. Se existem dois polos, significa que nós estamos crescendo. É isso mesmo. Tem maturidade, agora tem duas opções, dá pra gente... Né? Agora é lógico, dá para fazer isso com mais respeito? Dá para fazer isso sem perder a amizade dos primos? Claro. Dá para fazer isso sem brigar com a mãe? Dá, porque você é cristão, então, né, a palavra de Deus diz que vossa bondade seja conhecida de toda a terra. Então é possível, né? Nós temos que perseguir isso enquanto cristãos. Nós vamos assistir juntos agora uma parte de uma produção maravilhosa. Dá para fazer isso com uma superprodução? Dá também. Dá, tá vendo? Então, amigos queridos, nossa produtora do Brasil Paralelo, fizeram uma série de vídeos onde eles vão remontando a história do Brasil. Desde a formação de Portugal, eles vão contando como é que chegou, né, os diversos elementos socioculturais que vão permeando e que, gente, é uma série apaixonante. Eu vi em lágrimas, Drica. Em lágrimas, porque despertou em mim essa brasilidade. Chama-se A Última Cruzada. De repente tem alguém nos assistindo, Fernando, Exato. Que ainda não conhece essa empresa chamada Brasil Paralelo. Eles são uma produtora de conteúdos a respeito da história do Brasil. Desde 2016, né? E tantas outras coisas, não é, que mexe na vida de todo mundo. Educação, a política atual que estamos vivendo. Liberdade de expressão. Os últimos 3 vídeos que eles fizeram agora é sensacional. Então, o nome dessa empresa, Brasil Paralelo, se você não conhece, você é também convidado a conhecer. Né? Exato. O que nós vamos ver agora é um trecho do 5º episódio da série Brasil, A Última Cruzada, que versa sobre a proclamação da República. Então, eu acho que você vai ouvir sobre isso, provavelmente de um modo completamente novo para você. Mas é importante, então vamos assistir juntos a partir de agora. A história é uma grande galeria de quadros, onde há poucos originais e muitas cópias. A história acabou por encontrar o Brasil. No símbolo centenário da Revolução Francesa, o destino de um povo seria redefinido. Os interesses de poucos sequestraram o futuro de muitos. No início do século XIX, quando a família real portuguesa se instalou no Rio de Janeiro e fundou o Império Brasileiro, foi plantada uma semente. Essa semente foi cuidada para que crescesse em terra fértil, para dar bons frutos. Cresceu, frutificou e obteve vigor ímpar. Porém, não se pode dizer o mesmo sobre os países que cercavam o Brasil, que cresceram entre pedras, não formaram raízes, ou foram sequestradas e perderam seu destino.
Enquanto a América Latina era um conglomerado de repúblicas com sucessivos golpes e ditadores guerreando pelo poder, o Brasil era uma monarquia constitucional. A coroa, o parlamento e a justiça eram instituições sólidas e alicerçadas no Estado de Direito, nos princípios constitucionais e nas práticas democráticas. Porém, neste momento, era a vez de o Brasil ter a sua semente roubada. As insatisfações de alguns setores da sociedade não seriam por si só motivos para a queda da monarquia. Porém, interesses escusos agregariam esses descontentamentos, cometeriam um atentado à vontade do povo. Impregnados pela mentalidade positivista, os republicanos tentavam disseminar as suas ideias a qualquer custo, porém sem sucesso. A ideia de república não era aceita pela população brasileira. Os candidatos do Partido Republicano raramente se elegiam para algum cargo. Tendo em vista que os republicanos não tinham apoio da população, a única forma de tomar o poder seria através de um golpe militar. As chances de sucesso desse golpe eram mínimas, pois a Marinha do Brasil era extremamente fiel ao Império. A única esperança dos republicanos estava depositada em Marechal Deodoro da Fonseca, herói da Guerra do Paraguai, mas que estava insatisfeito com o desprestígio da monarquia em relação ao exército. Essa tarefa não seria fácil, pois Deodoro era amigo pessoal do imperador. Foi quando o major Solon Ribeiro colocou em prática uma armadilha para cooptar Deodoro. Solon fez circular uma história inverídica de que o governo havia mandado prender Deodoro da Fonseca junto com Benjamin Constant e o próprio Solon Ribeiro. Os boatos provocaram o efeito desejado. Revoltadas, as tropas se rebelaram nos quartéis. Foi quando o presidente do Conselho de Ministros, Visconde de Ouro Preto, tentou falar com os chefes militares para apaziguar a situação nos quartéis, sendo ignorado. Na manhã do dia seguinte, Marechal Deodoro e suas tropas marcharam até a frente do quartel-general, onde estava o Visconde de Ouro Preto. Sob ameaça, Deodoro expulsou o ministro do cargo. É o exército, armado, na rua, sem nenhum apelo popular, indo avisar para um ministro que você não tem mais o cargo e não se atreva a retomar. E Dom Pedro II a gente vê o que faz. Apesar de ter demonstrado firmeza ao destituir o ministério, a queda da monarquia não foi anunciada. Os republicanos temiam que ele poderia se entender com o imperador e formar um outro gabinete apenas para substituir Ouro Preto. Se isso acontecesse, seria a morte do ideal republicano. Era necessário agir rápido. Os positivistas e aí os revolucionários republicanos achavam que se não desse o golpe num período muito curto após a abolição da escravidão, que eles iam perder as suas bandeiras. Qual que era a bandeira dele? Federalismo, que era para onde já estava caminhando a monarquia, e o fim da escravidão, que foi abolida pelo Império. Em vez de se dirigir ao Palácio Imperial em Petrópolis, onde estava Dom Pedro, Deodoro voltou para sua casa. Ele estava doente e precisava descansar dos acontecimentos daquela manhã. Aproveitando-se de suas fraquezas, os republicanos viram uma oportunidade para executar o golpe. Redigiram então a moção da proclamação da República, em que Deodoro seria nomeado o chefe do governo provisório. Os revolucionários foram até a casa de Marechal para tentar convencê-lo de assinar. Para garantir a assinatura, os republicanos tinham de contar mais uma mentira. No entardecer do dia 15, foram dizer ao Marechal Deodoro que o imperador havia convidado para a presença do Conselho de Ministros, no lugar do Visconde de Ouro Preto, um político gaúcho, Silveira Martins. Deodoro tem um sobressalto, não é esse não, por nada desse mundo. Porque ele, quando Deodoro fora comandante da Praça de Porto Alegre, Deodoro havia disputado com o Silveira Martins os amores da filha do Barão do Triunfo. A filha do Barão do Triunfo, que é Adelaide, preferiu ao Silveira Martins. E quando disseram esse não, ele disseram esse não, tá bom, então assina aqui. Apresentaram a ele o documento de proclamação da República. Ele teve a fraqueza de assinar. Quer dizer, a República é um regime que nasceu da disputa de dois homens com uma mulher. Essa é a realidade. Mais tarde, dirigiram-se à Câmara Municipal, onde proclamaram a República. Na improvisada cerimônia, com a falta de símbolos genuinamente brasileiros que representassem o novo regime, foi preciso improvisar. Não por coincidência,
foi executado o hino nacional da França, berço dos revolucionários franceses, e foi hasteada uma bandeira que imitava a dos Estados Unidos, mas substituindo as cores originais pelo verde e amarelo. Em Petrópolis, Dom Pedro recebeu o telegrama de Ouro Preto, relatando os acontecimentos. Dom Pedro II, fragilizado de saúde, percebe que a situação está difícil. No dia seguinte, os republicanos decretaram a expulsão da família real do Brasil, determinando um prazo de 24 horas para que o imperador deixasse o país. Dom Pedro aceitou o ultimato dos republicanos com frieza, temendo revoltas populares em apoio a Dom Pedro e à monarquia. O governo republicano decidiu antecipar o embarque o mais breve possível. A família imperial foi colocada no navio para ser devolvida à Europa às 3 horas da madrugada, porque os militares tinham muito medo de uma revolta popular se o povo soubesse o que realmente estava acontecendo. Acabaram deportando a família real e rompendo completamente os laços que nos mantinham com a coroa portuguesa. Nascia assim o regime republicano. Às pressas, escondido, em meio a trapaças, mentiras e sem nenhum apoio da população. A República, eu digo que foi um golpe mal planejado. No fundo, o que houve era um golpe para derrubar o Ministério Ouro Preto. Toda a conspiração já estava sendo feita pela área positivista, ou seja, o alto escalão, médio escalão do Exército, que, na verdade, havia já mobilizado as tropas para que a deposição do governo Ouro Preto se tornasse no golpe militar. O manifesto que o governo provisório divulgou naquela noite anunciava que o exército tinha declarado a deposição da família imperial e o fim da monarquia, mas em nenhum momento mencionava a palavra república. Benjamin Constant afirmou na noite do dia 15 que no momento oportuno a nação seria consultada sobre a troca de regime. Essa consulta prometida aconteceria somente um século mais tarde, em abril de 1993. Ou seja, 103 anos após o 15 de novembro de 1889. Os brasileiros finalmente foram chamados a decidir se o Brasil deveria ser uma monarquia ou uma república. Tivemos 103 anos de uma república provisória. Drica, nós estamos falando 103 anos de uma república provisória. Nós estamos falando de golpe militar e não é de 64. Não. Né? Não. É muito interessante a gente poder trazer um pouco desse histórico. Nós temos aí a participação de cientistas políticos e de historiadores que conformam a equipe do Brasil Paralelo e conseguiram dramatizar e mostrar isso para você. Agora nós vamos, durante o programa, nós vamos ter a presença do professor Pedro Augusto, do Instituto Borborema, lá da Paraíba. É um instituto maravilhoso, para qualquer tema, eles são extraordinários. O Pedro fez... já esteve aqui conosco, né? Que participação, né, Drica? Ele é uma pessoa de muita sabedoria e vai hoje, nesta noite, porque o que acontece? Estava pensando que nós aprendemos na escola uma história que nos contaram. Mas a história que nós aprendemos nem sempre está de acordo com os fatos históricos verdadeiros mesmo. Então, para muitas pessoas dizer que a República foi um golpe mesmo, pode ser um susto. Mas hoje eu fiz uma pesquisa em um site, depois eu fiz em outro. Em um dizia exatamente isso. Em outro site eles fizeram um viés todo falando que esses republicanos, os revolucionários, o povo pediu uma república. Então, são histórias que nos contam, mas qual é a verdade? Não é? O nosso tema de hoje é a proclamação da República, ao que comemorar. Exato. Então, é isso que nós vamos discorrer aqui no Brasil Cristão com o Pedro. Depois do intervalo, vamos fazer um intervalo? Enquanto a gente faz o intervalo, você liga para nós, participa no nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp está aberto para você, pode enviar seu comentário para nós. Eu estou acompanhando aqui também pelo Facebook. Isso mesmo. Se você escrever alguma pergunta aqui, alguma coisa, nós vamos poder falar com você. Eu mando um abraço aqui para Magali Santos,
que é daqui de Valinhos, o Marcos Patrocínio, que é de Sorocaba, a Constância Maria Ferreira de Paula, que está participando conosco aqui. Então, pode se manifestar, pode escrever aqui também no Facebook, que a gente vai trazer você para dentro do Brasil Cristão hoje. Muito bem, vamos fazer um intervalo e já voltamos.